Oi pessoal, estamos de volta aqui no Conexão CEO com o João Carlos Brega, presidente da Whirlpool para a América Latina, e a gente falou muito no primeiro bloco sobre como que a empresa está inovando, investimento em internet das coisas, startups, a dificuldade muitas vezes de inovar no Brasil porque a burocracia engole as empresas. E agora, nesse bloco, a gente vai falar bastante sobre a operação da empresa no Brasil e também de economia, liderança, enfim. Convido vocês a assinarem o canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também a assistirem essa entrevista no site neofeed.com.br. Brega, muito obrigado aqui novamente, a gente aqui nos estúdios da B3, conversando sobre a Whirlpool. Obrigado você pelo convite, é uma honra estar aqui, a gente sempre está do outro lado e agora está desse lado. Muito obrigado. Lá. Brega, me conta uma coisa, eu queria entender um pouco a operação da Whirlpool no Brasil. A gente falou muito no primeiro bloco, como eu falei agora, de tecnologia, mas eu queria saber do negócio. Assim, vocês têm 11 mil funcionários, eu sei que é uma empresa enorme. Conta um pouco a complexidade dessa operação no país. É uma empresa fascinante, é uma empresa que nós temos muito orgulho de trabalhar. Nós temos 3 unidades Fabris, então nós temos em Manaus, nós temos em Rio Claro e nós temos em Joinville. Em Manaus nós produzimos ar-condicionado, micro-ondas e as nossas máquinas B-Blend, que são as máquinas das cápsulas. Em Joinville nós produzimos a nossa linha de refrigeração, então tem as geladeiras, tem os freezers. E em Rio Claro nós fazemos cocção, e nós fazemos a linha de lavar roupas, incluindo secadores. E são quantas marcas hoje? Nós temos a marca Brastemp, Consul e KitchenAid. A KitchenAid nós trabalhamos muito mais com produtos pequenos, então que a gente chama de small appliances, e esses basicamente são produtos importados. Mas é posicionada a KitchenAid num público mais... Sim, é uma marca que pela técnica, traz uma experiência premium, de compra, né? Que é colocada mais no sentido premium. E como é que vocês posicionam Brastemp e Consul? Qual que é a diferença entre as marcas? É pelo perfil do consumidor. Não existe mais há muito tempo estratificação por classe social de consumidor. O consumidor Consul ou o consumidor Brastemp, eles têm desejos diferentes. O consumidor Consul é um consumidor prático, um consumidor que gosta daquela coisa bem pensada, daquela coisa clean, mas muito bem pensada e moderna no sentido de design. O consumidor Brastemp gosta de performance, ele gosta também de um design robusto, ele gosta de tecnologia de ponta. São perfis diferentes. Então, e você tem uma linha Consul com produtos maravilhosos. Você tem a cervejeira Consul, por exemplo, que é best-seller, que espero que todos tenham na sua casa, independente de classe social. Óbvio que o poder de compra influi, mas aí você trabalha com financiamento, com outras coisas. Tanto é verdade, fazendo um paralelo, porque senão nós não teríamos os celulares com quase média de 2 ou 3 celulares por pessoa no Brasil, nem os serviços de assinatura de TV ou de Wi-Fi. Qual é a capacidade de produção da Whirlpool no Brasil? A gente não divulga o número inteiro, mas deixa eu te dar algumas coisas. Na fábrica de Joinville, nossa, de refrigeração, ela é capacidade nominal a maior do mundo da Whirlpool. São 4,4 milhões de unidades capacidade nominal. A gente tem condições de fornecer bastante produtos para quando o mercado voltar, sem gerar inflação de oferta. Eu sei que você não pode dar muitos números porque é uma empresa de capital aberto, mas qual é a importância do Brasil na operação global da Whirlpool? Perfeito, o Brasil é o segundo maior mercado da Whirlpool depois dos Estados Unidos. Segundo maior? Segundo maior. E está em quantos países? A Whirlpool está no mundo inteiro, a Whirlpool deve estar em mais de 100 países. Sabe que eu nunca fiz essa conta? Então, de 100 países, nós somos... Não. E a gente faz uma força para tentar ser terceiro, mas a gente continua segundo. Faz força para tentar ser terceiro, porque o mercado vai caindo, né? Aliás, até tocando nesse ponto do mercado. O Brasil, se eu não me recordo, 2008, vendia milhões a linha branca. Foi 2013, 2014. A 2014? Qual que foi o tamanho do mercado em 2014? 2014, vamos lá, depende de como a gente chama de mercado, porque eu posso te falar geladeira, fogão e lavar. Vamos falar de linha branca, que é o que, então, que a gente... Eu diria que deve ter sido uns 20 poucos milhões de unidades. E hoje a gente está em que patamar? Hoje a gente é 70% disso.
70% disso. O que significa, porque a matemática é uma beleza, né? De 100 para 70 você cai 30%. Só que de 70 para chegar no 100 você tem que crescer 50%. Então, para a gente atingir o momento lá, a gente já tem que ter um crescimento muito grande. Nós estamos hoje, fechamos 2018, mas rodando 2019, estamos em unidades igual éramos 2008, 10 anos atrás. Em unidades igual a 2008. Isso. É por isso que eu tinha falado 2008. Desculpa. Agora, quando que a gente vai conseguir voltar para esse patamar? Você tem uma ideia? Não vai ser por voo de galinha. O Brasil, como sociedade, não nem tão como sociedade, eu acho que cada vez mais tem entendido que depende de nós individualmente e do mecanismo que a gente tem para fazer esse país crescer e entregar o potencial que tem. Então, e eu não vou fazer juízo de pessoa, mas eu vou pontuar o governo. A partir do governo Temer, a sociedade tem feito evoluções que fazem com que a nossa capacidade de retomada de um crescimento sustentável seja cada vez mais factível. Teto dos gastos, reforma trabalhista, e a gente, com algumas micro-reformas que foram feitas ainda no governo Temer, aí caminhando para esse novo governo, com reforma da Previdência, que foi praticamente aprovada, a discussão da reforma fiscal, faz com que, primeiro, o nível de emprego comece a retomar. 2, nós tenhamos a taxa de juros básica, chamada Selic, de uma forma sustentável a um nível mais baixo da nossa história. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Cada vez mais a gente começa a ver crescimento de investimento, ainda modesto, porque falta a gente chegar num outro ponto que é muito importante, ambiente de negócios e estabilidade jurídica. Mas eu entendo que os próximos 3 anos nós teremos, em continuando as reformas que nós estamos trabalhando com o governo, discutindo como sociedade, a gente vai ter um crescimento na nossa indústria de fácil um dígito alto, 8, 9%, ou 2 dígitos. Por quê? A população continua crescendo. No nosso caso, existem 2 tipos de geradores de demanda. O primeiro é reposição. Como são produtos essenciais, os básicos, quebrou uma geladeira, você precisa comprar. Essa demanda continua. Independente da crise, ela continuou. O que não existe, ou diminuiu muito, foi a planejada. Vou casar, vou reformar. Essa você segura, porque você está desempregado, porque você está com receio, ou porque você não tem financiamento. A população continuou crescendo. À medida que a confiança volta e a economia é movida por confiança, para o bem ou para o mal, e à medida que essa confiança é positiva, você começa a buscar crédito com isso, e aí você vai crescer. Não tenho dúvida que o crescimento da população continuou. Nós vamos ter aí, os próximos 3 ou 4 anos, na nossa indústria, um crescimento sustentável. Você acha que volta aquele patamar de 2008? De 2013, 2014? Provavelmente sim. Um horizonte de 4, 5 anos, sim. Você acredita nisso? Eu acredito e trabalho para isso. Agora, mas aí um crescimento sustentável, sem dúvida. Porque eu vou entrar de emprego robusto e com todas essas porque a indústria também cresceu muito nessa época, inflada por incentivos fiscais. Voos de galinha. Vocês também aproveitaram isso, né? Eu não tenho dúvida, assim, a indústria aproveitou isso. Não tenha dúvida nenhuma. E a gente não tem nenhum compromisso com erro. Então, vamos dizer assim, hoje é difícil você pensar uma situação específica sem entender o contexto geral da época. Então, hoje, ou de há muito, nós da Whirlpool e a própria Electrolux, que representa o nosso segmento, nós não defendemos uma política única e exclusiva para o nosso setor. Não existe isso. O que a gente defende, o que a gente atua, propõe, discute, senta junto, com medidas para que toda a economia, para que todo o país cresça, porque aí a gente consegue o crescimento sustentado, que é o que a gente busca. Você acha que aquilo foi um anabolizante? Aquilo foi uma medida, foi que a gente ainda leva esse carimbo, faz parte, e um benefício que gerou muito emprego na época, que foram 700 milhões de reais. Mas depois se esvaziou, porque ele não foi sustentável. Então, não tem compromisso com erro, não vamos repetir.
a gente estava falando do governo, das reformas estruturais. Você acredita que essas reformas serão feitas de fato? Por exemplo, a reforma da Previdência já está praticamente feita, mas a tributária, que hoje ela tem que ser feita. É uma grande discussão, até caiu recentemente o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. Vargas, né? Como é que você acha que o governo vai levar? Porque é um tema impopular também. Sim, mas assim, deixa eu voltar. É a sociedade que tem que levar, não é o governo, somos nós. Eu não acredito em bala de prata e não acredito em super-homem. Então, nós como sociedade. E não existe bala de prata. Existem, no mínimo, 4 grandes coisas que precisam acontecer. A primeira coisa, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado. Não dá para você ter um Estado que participa de 40% da economia. Não dá, com uma carga fiscal de 35 ou 37, mais um déficit que tem. Então não dá para ter, a gente precisa diminuir o Estado. E com as privatizações e com o trabalho que está sendo feito pelo ministro de Infraestrutura, a gente está caminhando. E pelo meu amigo Matar, a gente está caminhando muito nas privatizações e na infraestrutura. Então, diminuir esse tamanho de Estado é muito importante. O segundo ponto são as reformas. Então, veio o teto dos gastos, a reforma trabalhista, a gente passou com a reforma previdenciária, vai vir a reforma fiscal e nós como sociedade é que vamos fazer. Nós é que somos sociedade, vamos discutir, vamos propor e vamos com os nossos representantes aprovar. Então eu não tenho dúvida disso e outras reformas ainda virão. A outra ponto é o que eu coloquei, é a segurança jurídica. Você não consegue atrair um investidor. Nós, esquece estrangeiro, nós, eu, você que está assistindo. Você vai colocar o seu dinheiro num projeto cujo retorno é 15 ou 20 anos, mas é um bom retorno, você entende que é correto. Mas você tem a dúvida se amanhã vai mudar a lei, você não entra. Se nós não tivermos esse ambiente de negócio sano com uma segurança jurídica correta, a gente não vai evoluir. Então, e o outro é a parceria público-privada nos investimentos. O governo tem que se focar segurança, educação. É para isso que foi. O governo não tem que ir saúde, ele não tem que voar, ele não tem que ser dono de empresas de correio, ele não tem que ser dono de empresas de petróleo. Já que tem, tá certo, vamos caminhar com inteligência e sem pressa para o objetivo. Mas não pode ser estatizar. O governo não pode, ao contrário, ele tem que ter as agências reguladoras para disciplinar o mercado. Mas a iniciativa privada que faz. Mas o governo já está caminhando para essas privatizações. Você até mencionou Correios, já está no pacote aí de privatização. É por isso que eu acredito, então, e por isso que eu acredito que a gente vai crescer. Agora, ao mesmo tempo, esse governo que tem que focar nas questões principais, básicas, como você disse, saúde, educação, ter menos presença do Estado em outras áreas, como essas áreas que você falou, Correios, enfim. É um governo que também cria muita polêmica, gera muito ruído desnecessário. Você não acha que isso atrapalha também as reformas? Eu acho o seguinte, a gente não controla, mas também eu não tenho dúvida que não agrega. Mas eu acho também que talvez seja over. Eu prefiro, como eu te falei, pouco eu vejo que a gente conversa sobre a qualidade do ministro da infraestrutura que a gente tem e os projetos que ele está fazendo. Pouco a gente fala da qualidade da ministra da Agricultura, excelente, e do trabalho que ela está fazendo. Essas coisas, a gente acaba às vezes tendo a tendência de ficar um pouco no micro e a gente perder o foco dessas grandes discussões que isso aqui move. Mas essa é uma questão que o próprio presidente que não evidencia verdade, a qualidade da equipe dele. Mas aí não me cabe a julgar, né? Sim. Então é verdade, é verdade. Me diz uma coisa, Brega. Vocês, as vendas hoje estão em que patamar? As vendas, percentualmente falando, eu sei que você não pode me falar de números, do ano passado, elas estão com crescimento do ano passado para esse ano. Em unidades, elas estão com crescimento ao redor de 8%. A indústria, não o URP, a indústria, está num crescimento de unidades ao redor de 8% versus o mesmo período do ano passado. Então, de janeiro a agosto, contra janeiro a agosto. Então já está crescendo acima do PIB. Eu costumo dizer o seguinte, antes... nós continuamos líderes de mercado, aliás, crescendo a nossa participação de mercado qualitativa. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, antes você sentava para jantar,
e você saía saciado porque você comia 1/3 da pizza. Hoje você come a pizza inteira e você sai com fome. Sabe por quê? Porque antes você comia a pizza tamanho família, hoje você come a pizza brotinho. Então, um mercado de 2008 que cresce muito pouco, tá bom, o lado positivo está indo na direção correta. O lado positivo, e isso eu tenho certeza, nós teremos um último trimestre, outubro a dezembro, com crescimento indústria em unidades superior a 2 dígitos versus o mesmo período do ano passado. O que te leva a crer isso? Por quê? Porque tem todas essas reformas, esse ambiente que a gente estava falando, mais liberação do fundo de garantia de R$500, mais antecipação do 13º e vamos dizer assim, a continuidade das notícias positivas. Eu acredito que a gente vai ter uma outra notícia boa de emprego, a gente vai ter uma outra notícia boa de inflação, a gente pode ter uma outra notícia boa, como o Bacen sinalizou, de continuidade da redução de juros. A gente tem muita coisa para continuar trabalhando. Você acha que a indústria, no geral, de linha branca, termina o ano com quantas unidades vendidas? Eu acho que ela termina o ano com um crescimento que a gente já colocou, vamos dizer assim, no Brasil, superior nos 8%. Que um dígito alto. Não, mas eu digo em unidades. Quantas unidades você acredita que a gente consiga fechar? Eu tenho que fazer a conta. Da indústria, eu confesso a você que eu não tenho... Tá. Mas eu acho que a gente vai ter um crescimento, vai chegar perto de 18, talvez. 18 milhões de unidades. Esse número eu preciso checar, esse número não está na minha cabeça. Você preside a Whirlpool na América Latina inteira. Sim. São vários países, desde o México até a Patagônia. Para baixo aqui, você preside todas as operações. Quais são as principais diferenças do Brasil em relação aos outros países? O primeiro é o tamanho do Brasil. O Brasil é um continente, então você tem no chamado mesmo país, na realidade, hábitos de consumo bem diferentes. O segundo, até pelo tamanho e pela falta de investimento em infraestrutura, é a logística. Você consegue oferecer serviços de excelência em alguns pontos do país e em outros você tem uma dificuldade enorme por falta de infraestrutura. Agora, uma coisa é fato, o potencial que o Brasil tem e a ausência de alguns inibidores faz com que aumente a vontade da gente fazer o país dar cada vez mais certo. Eu vou te dar um exemplo. Há 2 ou 3 semanas atrás, o México sofreu, principalmente ao norte, chuvas torrenciais e inundação de cidades muito grande, que fizeram com que fábricas ficassem paradas, e isso acontece normalmente nesse período, de agosto a novembro. Furacões ou tempestades tropicais que entram pelo Golfo. No Brasil a gente não tem. E essas são coisas que te atrapalham na produção e a agricultura, que a gente tem muito forte. Outros países não têm. Então, o Brasil tem potenciais. Agora, infelizmente, a gente ainda é um dos países mais fechados. Eu costumo dizer o seguinte, a Colômbia fez a lição de casa. Hoje, do ponto de vista do investidor, e na minha opinião, quando você pensa em América do Sul, vamos focar na América do Sul, vem primeiro o Chile. Mas o Chile é de há muito. Aberto, um país aberto, com uma economia voltada para a Ásia, voltada para o Pacífico, com crescimento sustentável, mas o Chile tem uma população pequena, uma dimensão territorial pequena, uma população. O segundo país hoje, acredite ou não, como segurança e como perspectiva, é a Colômbia. E eu vou para a Colômbia com muita frequência. E a gente às vezes pega a Netflix e assiste aquele Narco. E eu vou para Medellín, não é Medellín. Eu me sinto mais seguro em Medellín que em São Paulo. O que foi feito lá? Foi feita a lição de casa. Então, a sociedade entendeu que ela era a responsável pelo seu futuro. Então, ela começou a fazer os instrumentos de pressão e, através da representatividade, das reformas necessárias, ela atacou a criminalidade, ela fez as reformas fiscais que precisava e faz com que hoje a Colômbia ainda tem lição de casa, mas a Colômbia tenha nos últimos 3, 4 anos uma trajetória de crescimento sustentável, com um ambiente de negócios confiável, muito interessante. Aí depois vem o Brasil e depois vem a Argentina. Óbvio que tem, desculpe falar, mas tem o Peru,
tem o Equador, mas nas dimensões seriam esses. E a Argentina mesmo com essa crise que não tem fim? A Argentina, eu aliás estava lá semana passada, a Argentina está passando por um momento muito delicado, muito delicado. O mercado caiu bastante, mas paralelo, para vocês entenderem a dimensão da crise que nós passamos, até o governo Temer, quão profunda e longa ela foi. A Argentina está numa crise hoje, mas hoje o mercado de linha branca, falando de linha branca, é de 2009. Nós estamos no mercado de 2008. Então, mas a diferença, a nossa trajetória é de subida, é positiva. A Argentina, eu temo ainda que ela está na trajetória negativa. Ela ainda não atingiu o fundo do poço na nossa indústria. Eu acho que a nossa indústria, e aí, refletindo talvez a economia, ainda vai passar por momentos mais difíceis. A gente está numa outra trajetória, a gente está numa trajetória positiva como país. Legal. Brega, a gente está caminhando para o fim do programa e eu sempre faço um bate-bola aqui com os entrevistados, umas perguntas mais pessoais, para a gente entender um pouquinho quem é o executivo que comanda uma empresa gigante. Tá bom. E eu queria que você me falasse um pouco sobre você. Quem é seu ídolo? O meu ídolo? Eu acho que, assim, se você me perguntar geral é meu pai. Mas alguém que você se inspira no dia a dia? Como executivo ou como empresário, o Dr. Antônio Emílio de Moraes. Por quê? Porque simplicidade, uma pessoa que, do que eu conheci, do que eu li, realizou tanto e era uma pessoa simples, objetiva, pragmática e com meritocracia e que pensava no todo, não era uma pessoa individualista. Qual característica você mais admira em uma pessoa? A honestidade, não tenha dúvida nenhuma. E qual característica você mais detesta? Aí eu vou para outra, falsidade. O que toca na tua caixa de som? Olha, eu sou bem eclético. As minhas filhas brincam comigo, e a minha família inteira, que eu tenho só 40 e poucas músicas, mas toca Dana Summer, toca Vinícius de Moraes, toca bastante música da minha juventude dos anos 80, mas algumas modernas também. Qual é o seu hobby? Meu hobby, o que eu gosto, eu sou um motoqueiro frustrado. Quando eu tinha 14 anos, eu perdi um grande amigo meu, mas assim, muito, num acidente, nem existe mais, mobilete. E fiquei com esse trauma. Então eu sou uma pessoa que gosta de moto aquática, então é jet ski. Jet ski? Que aí não tem, é menos arriscado. Eu não sei, porque aí os pessoal me falam que você anda tão rápido que se você cair é a mesma coisa, mas pelo menos cai na água. É mais gostoso. Poder depende da conexão que você toma. Do sentido mais comum é horrível. O que é legal é a capacidade de formar e discutir, passar conhecimento no sentido mais correto do que eu entendo de poder. Porque de um outro lado é horrível. Aí, dependendo, pode ser tirania. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? Vontade de contribuir, de deixar um legado melhor do que aquele que eu peguei. Então, eu recebi o legado de pessoas, em todas as dimensões, seja dos meus pais, seja dos profissionais que me antecederam, seja da sociedade. E o que me move é querer deixar para os que vêm depois melhor do que eu peguei. E você está conseguindo? Isso só vão julgar depois, mas esse é o meu objetivo. Comandar uma empresa no Brasil é um exercício de resiliência, mas que dá prazer se você tem um objetivo que te move. Não é dinheiro, não. É objetivo que te move, é um propósito. E no meu caso, é o que eu falei, é deixar um legado melhor. Eu quero, no sentido profissional, o que eu quero deixar pessoas formadas em todos os níveis, melhores, que continuem fazendo a empresa que eu gosto, que eu tenho orgulho de pertencer, maior e melhor. Liderar Liderar é a capacidade de aglutinar a discussão correta e mover, influenciar de maneira positiva. E para terminar, que conselho você daria para quem está começando na carreira? Não confunda ser com estar. Então você é a pessoa física e ao longo da sua carreira você estará
em posições que podem te dar alguma representatividade ou não, mas não confunda o ser com o estar, porque o estar é momentâneo, o ser é permanente. Obrigado, Brega. Obrigado você. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Você pode assistir esse programa no YouTube, no canal Neofeed Brasil e também escutar em todas as plataformas de streaming, Spotify, na Apple, no Deezer e também no SoundCloud. Muito obrigado e até a próxima.